Bem-vindo ao palco Ideas to Move. É um palco que a gente reserva para falar de tendências de futuro aqui na ClearSale. O nosso painel, Finanças Sustentáveis rumo a uma economia verde. Então a ideia é a gente debater um pouquinho aqui, falar um pouquinho como esse assunto está sendo tratado. Cláudio e Queiroz vão nos ajudar nessa missão. Eu sou Tamires, sou da ClearSale. Eu sou coordenadora de pré-vendas lá e vou mediar aqui, vou ajudar nessa mediação do painel com eles. Aqui do meu lado tem o Marcelo Queiroz e o Cláudio Pinto. Desculpa, Cláudio. Eu esqueci de fazer minha autodescrição, gente, desculpa. Eu sou uma mulher mediana, tenho 1,60 m para o Brasil, acho que não é tão pequeno assim. Tenho cabelos encaracolados na altura do ombro, castanho, meu olho é castanho. Estou com uma blusa branca e uma calça preta e estou sentada no palco. Eu que vou pedir para o Queiroz e para o Cláudio agora se apresentarem rapidamente e para a gente começar. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Último dia aqui de Febrabantec, mas eu acho que a gente tem aqui um assunto super interessante. Meu nome é Marcelo Queiroz, muitos me chamam de Queiroz. Eu sou head de estratégia de novos negócios na ClearSale. Eu sou um homem com a pele parda, cabelos pretos, um pouquinho já brancos. Tenho 1,75 m, estou vestido com um blazer azul. Acho que é isso. Vai lá, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Primeiro, é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão apaixonante, né? Que tem absolutamente tudo a ver com o nosso país e com a região de onde eu venho. Me chamo Cláudio Pinto, sou gerente executivo do Banco da Amazônia, responsável pela área de inovação e pela área de governança de tecnologia. E é uma satisfação enorme poder estar aqui discutindo um tema absolutamente apaixonante, acho que não teria outra palavra, principalmente para a gente que está no dia a dia nesse desafio, né, de fazer crédito numa região que precisa ter uma pegada, uma abordagem muito especial, muito especializada. Fazendo minha descrição, tenho 1,68 m, me esticando bem, estou vestindo o terno azul marinho, sou branco, cabelos grisalhos, olhos castanhos e eu acho que dou uma compleição média em termos de robustez, acho que é isso. Bem-vindos. Para começar aqui, Cláudio, Queiroz, eu queria... Primeiro, acho que a gente teve um palco muito legal hoje com a Marina Silva, a gente já debateu um pouquinho aqui no evento sobre a questão ambiental. Acho que eu nunca na história percebi esse assunto tão em pauta, tanto nas empresas quanto com os consumidores finais mesmo. A gente vê muitas pessoas preocupadas hoje, que é uma coisa que a gente não via há alguns anos, preocupada com o que ela está consumindo, o que essa empresa faz por trás daquele produto que ele está vendendo. Quando a gente olha para as empresas, a gente está falando muito das agendas sustentáveis, então é um assunto que está muito em pauta. Pensando nisso, a gente percebe uma tendência, uma procura muito maior no mercado por soluções mais sustentáveis mesmo, porque a gente precisa atender esse público. Como vocês estão vendo essa tendência e como vocês estão vendo os movimentos das instituições financeiras quando a gente pensa nos produtos que elas estão lançando para atender essa demanda específica? Perfeito. Bom, falando pelo Banco da Amazônia, a gente tem uma preocupação inata em promover o desenvolvimento de maneira sustentável na nossa região, o que não é nada simples. Na verdade, é bastante complexo. A gente está falando de Amazônia, a gente está falando de um bioma gigantesco, de um ecossistema complexo, mas a gente também está falando do ser humano que habita a região e que precisa prosperar, precisa crescer, precisa olhar horizontes além do que ele enxerga hoje. Então, como fazer isso, né? Estamos vivenciando isso, a gente respira essa situação que você acabou de descrever, e a gente reproduz isso através de um aperfeiçoamento constante das nossas políticas de concessão de crédito, que a cada dia elas têm um viés de maior preocupação do trato do ESG. E eu estou traduzindo isso na forma de avaliar que tipo de operação ele está fazendo. Nós não fazemos vários tipos de operação que não passam nos nossos critérios de análise socioambiental, que são bastante rigorosos, mas a gente está indo além, está estudando, estamos ampliando a forma de tratar também quem está fazendo direito, quem pretende fazer direito,
através de melhores taxas, através de melhores condições. Não é uma coisa simples, ela não é trivial, ela requer muita conversa, tem muito a ver com regulação, mas faz parte da nossa missão. Trazer desenvolvimento, trazer prosperidade para o nosso povo, o povo que habita a região amazônica, através de políticas adequadas e de crédito sustentável. É um trabalho, assim, hercúleo, mas bem interessante, bem gratificante. O Cláudio fala com muito mais propriedade sobre isso, até porque, isso que eu acho muito legal, a gente está falando de um banco de fomento, né? Correto. De desenvolvimento de uma região. Eu acho que isso vale destacar isso. Quando a gente fala muito de ESG, primeiro ponto, ESG, muitas vezes eu falo só de sustentável, ou falo só de social, e algumas vezes falo só de governança. E quando a gente fala de ESG, que fala dessa pauta ESG, na verdade a preocupação que a gente precisa ter é de fato considerar esses 3 pilares de forma simultânea. Perfeito. Então quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando efetivamente da necessidade de ter governança que garanta isso, mas que também essa sustentabilidade seja associada a um impacto social. E eu acho que este é um bom exemplo do trabalho que o BASA faz, esses bancos de fomento, porque a gente não pode pensar no setor financeiro movimentando a economia sem os 3 pilares simultâneos. Só que isso não é fácil, porque quando a gente fala de dar crédito, por exemplo, se eu dou simplesmente crédito e não considero como aquele crédito está sendo utilizado e qual é a finalidade, não necessariamente você efetivamente tem uma oferta ESG. Então você não tem um financiamento efetivamente que é ESG. Você está dando um crédito, a princípio com uma determinada finalidade, mas você não consegue ter fiscalização, por exemplo, governança, ou aplicabilidade prática disso no impacto social, em especial dos moradores. Perfeito. Quando a gente fala de conservação no Brasil, na maior parte das pessoas pensam conservação, vamos manter a floresta em pé, criar modelos de remuneração para a floresta em pé, mas a gente tem que pensar que isso tem que estar associado de fato ao impacto social que isso gera para os moradores daquela região, que serão, se isso for bem feito, justamente os motivadores e utilizadores deste movimento para que essa roda gire e seja um ciclo que a gente chama de virtuoso. Porque senão, se não estiver o fomento adequado, ele vai praticar aquele modelo de economia que permita ele sustentar a necessidade dele. Então a gente precisa criar veículos efetivamente, e esse acho que é um trabalho muito legal do BASA com o Banco de Fomento, pensando nisso, veículos que possam de fato entregar investimento, entregar financiamento, ou seja, sustentabilidade associada, crédito com impacto social. Então acho que esse é um ponto super importante. Perfeito. Cláudio, pensando nisso, você tem algum exemplo prático? Eu sei que tem alguns produtos, o portfólio de produtos de vocês é muito ligado, muito atrelado à sustentabilidade. Tem algum exemplo prático de algum projeto que vocês aportaram, que vocês investiram e que você conseguiu ver os frutos e medir, como o Queiroz mesmo comentou aqui, que de fato teve essa implicação sustentável? Temos sim, tem projeto... Me desculpa, porque eu sempre falo de maneira apaixonada, né, por coisa que a gente viu que gerou resultado impactante na nossa região. Eu vou citar o BASA Digital. BASA Digital é uma plataforma que se especializou em crédito desta natureza, que pegando um caso de uso específico dentro dessa plataforma, a gente conseguiu viabilizar um crédito especializado, complexo de se fazer, custoso de se fazer, que saímos de uma jornada anterior que dava próximo de 5 meses a jornada toda do cliente para conseguir realizar o contrato para um dia. Com um detalhe que a gente conseguiu ainda aprimorar a análise socioambiental, a gente exerce sobre cada proposta uma avaliação de 9 critérios socioambientais dos mais diversos possíveis. A gente usa imagem de satélite, a gente usa uma informação acelerada para o onboarding desse cliente em termos de cadastro, e tudo acontece em um dia só. E quando a gente olha o alcance disso, a gente conseguiu chegar em aldeias indígenas, em locais remotos da Amazônia, no estado de Roraima, que puderam aplicar o crédito, desenvolver sua atividade, prosperar dentro do meio ambiente, do ecossistema que eles viviam,
E quando a gente olha do lado do BASA, além da gente perceber o cumprimento da nossa missão de promover desenvolvimento sustentável na região, a gente também consegue observar números importantes para a gente enquanto banco. A inadimplência é muito bem controlada. Quando a gente olha assim, bom, então nos parece que toda essa plataforma conseguiu também trazer qualidade no crédito. A aplicação adequada do propósito daquele crédito, né? Uma expansão do crédito. O ano de 2022, cerca de 40% de tudo que o BASA contratou já foi por um canal digital, com esse tipo de pegada, com esse tipo de custo baixo e de eficiência, né? Então, isso é só o começo, né? A gente fala assim, apesar dos números já serem bem importantes, gratificantes, a gente ainda classifica como um projeto experimental quando a gente olha o horizonte de expansão que a gente pretende chegar. Eu vou aproveitar, se vocês me permitirem, até fazer um comentário. A gente está trabalhando e em breve, vamos começar em breve mesmo. Estou até com parte da turma aqui que trabalha com isso. Em breve a gente deve começar um piloto dentro dessa plataforma para financiamento de energia verde, de células fotovoltaicas, que também é um crédito que tem alguns percalços, alguns trajetos que são um pouco mais complexos, mas a gente vai também conseguir manter essa pegada do digital e conseguir contratar rápido, em um dia ou menos, e conseguir espalhar isso por toda a região. Imagina a gente convertendo isso na agenda ESG. Isso é fortíssimo, né? Fortíssimo. E a gente está inspirado, isso aqui é só a pontinha, né, do iceberg, por quanto a gente pretende se expandir e espalhar esse crédito sustentável por toda a região. Acho que um ponto que você colocou que eu acho muito válido de destacar é essa questão de que você consegue trabalhar o crédito nesse tipo de projeto controlando uma inadimplência, né? Então Perfeito, é um negócio sustentável, de fato. Perfeito. E quando você comentou da questão dos projetos aí da energia sustentável, eu lembrei de uma notícia que eu li já faz bastante tempo, mas da primeiro aporte que o banco, o BNDES fez, que ele captou 1 bilhão, se não me engano, via títulos verdes, então foi a primeira captação de títulos verdes, e ele colocou em projetos atrelados à energia sustentável, né? Perfeito. Eólica e solar, basicamente. E eu vi uma notícia depois que falava que esses projetos, eles traziam uma diminuição drástica, assim, na emissão de gás carbônico, porque, se eu não me engano, o número era, acho que 68%, era equivalente a 68% de tudo que a gente emite de gás carbônico na cidade de São Paulo em um ano, por exemplo, com a parte da frota, né, automobilística. Então é um número muito grande. Você já vê uma efetividade muito grande de um projeto na primeira captação. Então parece que tem muito dinheiro nesse mercado. Tem muito dinheiro. E tem muitas maneiras de se fazer negócio, né? Perfeito. Tem muito dinheiro na mesa, né? Como dizem muito hoje em dia. Tem bastante oportunidade efetiva de realizar negócio. E o mais interessante é quando a gente junta essas coisas, a gente consegue enxergar prosperidade e efetividade do trato do ESG. Isso é, assim, inspirador. E a gente, quando olha e vê para frente que tem um terreno enorme para a gente percorrer, a gente fala, poxa, que tamanho esse pode pegar, que proporções isso pode pegar, e a gente pode pegar uma dimensão que chama a atenção do resto do mundo, inclusive. Né? A gente tem em breve, vamos ter em Belém, a sede do Banco da Amazônia fica em Belém do Pará, e em breve a gente vai ter em 2025 a COP30. Então, imagina daqui para lá o quanto que a gente pode crescer e trazer de impacto positivo para toda essa conversa que a gente está tendo aqui. Ontem eu escutei uma palestra que me chamou a atenção, acho que foi a última palestra lá sobre geopolítica, o quanto que a gente vem elevando a temperatura ambiental. Isso não é falado só um post legal para ter... São 2,5 graus nos últimos 50 anos, isso é muita coisa. E os impactos que isso trazem? A gente já está vendo os impactos, né? Já estamos vendo, sentindo vivendo. já, né? Eu sempre brinco que a gente gosta de vir aqui para São Paulo, Belém é bem mais quente que São Paulo. Poxa, é bom quando a gente vem para São Paulo que está mais geladinho, parece que tem um ar-condicionado grátis na rua. E quando a gente chega aqui está um pouquinho mais calor, a gente fala, poxa, o que é isso? É a mudança climática, assim. É sentido, né, no dia a dia mesmo, na pele.
E quando você avalia esses projetos, esse foi um exemplo que eu dei, mas a gente percebe uma aplicabilidade um retorno muito rápido, né? Esse, por exemplo, do BNDES, a gente estava falando uma questão de 1 ano, 2 anos já tem um retorno. Rápido, não é uma demais. coisa que eu vou esperar 20, 30 anos. É rápido, é verdade. Esse exemplo que eu comentei há pouco foi menos de 1 ano para chegar nesses 40% da fatia lá da nossa empresa. Foi muita coisa num espaço de tempo bem curto, né? Pensando no mercado, quando você olha... acho que assim, o Banco da Amazônia, quando a gente olha até a missão, tem a palavra sustentável dentro dela, então o DNA de vocês está muito relacionado a isso, mas pensando agora numa visão mais macro de mercado, você vê o mercado enxergando isso, essa potência, tanto em dinheiro quanto em retorno rápido? Porque se você pensa em alguns anos atrás, parecia que, estou falando de ambiente aqui, depois, eu não preciso me preocupar com isso agora, ou não vai dar dinheiro, eu não vou gerar recurso a partir disso, né? Como vocês estão enxergando o mercado? É desafiador, isso que você falou, bem interessante essa seu apontamento. Não é simples, é uma jornada para que a gente consiga isso. Eu entendo que a gente está no caminho, mas é necessário aglutinar muito mais forças, juntar energia com parceiros, é necessário discutir ideias, é necessário ir abrindo picada nessa floresta, sim, no bom sentido, porque não é simples essa percepção, quando a gente fala de ESG, que a gente está falando de negócios, a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de realizar, concretizar coisas produtivas para a sociedade. Ainda é um desafio, sim, e nada melhor do que resultados e números para furar essa bolha. Eu não vejo outro caminho, né? E para furar essa bolha a gente precisa aglutinar forças, ter convergências de propósitos, no meio do caminho muitas discussões, o que é muito salutar, mas convergir no propósito a gente fura a bolha e consegue apresentar isso para a sociedade e virar o jogo. Não, eu queria só acrescentar um ponto que eu acho que é super importante, e aí trazendo um pouco um olhar aqui da Clearstream, a gente tem um olhar muito de análise de risco, né? Usar dados para fazer análise de risco, e aí queria trazer 2 pontos. Um que você comentou, Cláudio, que é muito legal, porque quando a gente está falando de ESG e desse tipo de análise que a gente precisa fazer, vamos pensar no processo tradicional de análise de crédito. Você vai identificar para uma pessoa ou uma empresa a capacidade que ela tem de pagamento. Então, ela está fazendo alguma contratação de um produto ou de um serviço e você vai ver a capacidade que ela tem creditícia, capacidade que ela tem para comprar. Você vai olhar o histórico financeiro dela em N tipos de base, como a Clearstream, que tem uma base de comportamento digital, pensando, por exemplo, na pessoa física, e você vai construir modelos que vão identificar qual é a capacidade. E ela está contratando um produto. Não, legal. Tá. Esse é um modelo que eu podia dizer que é o modelo 1.0, padrão. O que é o modelo ESG? Além de você olhar essa capacidade, porque também precisa absolutamente garantir necessário essa questão de analisar a questão creditícia, mas você tem que acrescentar outros 2, na minha visão, outros 2 pontos. Primeiro, qual é a finalidade desse crédito? Perfeito. Então você tem que ter a preocupação e considerar isso nos modelos de análise, a finalidade do crédito, quem está contratando e para que ele vai utilizar. E do outro lado tem um risco, que a gente pode chamar de risco regulatório ou de aplicação, que é verdadeiramente aquele projeto onde ela vai aplicar. É um projeto correto? Que tipo de dado eu tenho que utilizar para analisar, como por exemplo, imagens de satélite, para poder identificar aquela determinada localidade, ou o tipo de projeto, que tipo de informação eu tenho daquele projeto, quais empresas estão associadas, essas empresas elas também têm práticas adequadas, porque elas vão estar dentro do ecossistema, fazer parte na execução daquele projeto. Então você cria, e olha o que a gente está falando, são um número muito maior de variáveis de análise do que num processo de concessão de crédito tradicional, que eu brinquei aqui de 1.0, padrão. Então, em concessão de crédito ou oferta de alguma linha de serviço ESG, você está aumentando o nível de complexidade de análise. Um número maior de variáveis, mais players, e aí você precisa aplicar ainda mais tecnologia para conseguir correlacionar esses dados todos e com variáveis ou modelos de governança. Alguns já existentes, outros ainda em evolução. Perfeito. Então, isso eu acho que é um ponto super importante. Então, quando a gente fala de análise de risco, de fraude, em concessão
de crédito, em algum modelo de financiamento para ESG, a gente está falando para um modelo muito mais complexo. Você precisa de cada vez mais tecnologia, isso que é legal, olha só, é tecnologia e como a tecnologia é super importante nesse contexto de ESG. Que às vezes a gente fala pouco, né? ESG parece muito, não, é uma pauta de impacto social, é uma pauta de impacto de preservação ambiental, que vai gerar impacto na sociedade, mas como você precisa de muita tecnologia para de fato conseguir gerar instrumentos, porque esses instrumentos são instrumentos normalmente com um volume financeiro muito alto. Então precisa ter essa preocupação em relação à concessão e a aplicabilidade real para que aquilo tenha o efeito adequado, aquilo que eu comentei, garantindo os 3 pilares. Efetivamente tem um impacto social, tem o componente de sustentabilidade e garante que você está considerando toda uma normativa, todo um modelo ou autorregulado ou de regulação que garanta o nível de governança para aplicação e sustentabilidade. Perfeito. Vou mudar um pouquinho aqui, eu queria falar um pouco sobre... Acho que o grande tabu quando a gente fala de Brasil, né? Brasil, a gente sabe que o agronegócio, ele é um dos pilares do país. E a gente tem sempre aquela disputa, né? O agronegócio é muito importante, mas aí como eu faço agronegócio e mantenho a sustentabilidade, mantenho minhas florestas em pé? Então a gente tem essa balança, às vezes uma pessoa puxa para um lado, outra pessoa puxa para o outro. Pensando nisso, eu sei que a gente lançou em 2020, se não me engano, o governo lançou uma regulamentação de um título diferente, que é o CPR Verde. Perfeito. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho desse título, o que ele vê, para que ele surge, qual que é a ideia, se ele endereça um pouco essa questão dessa balança que a gente tem hoje no agronegócio, né? E se vocês acreditam que ele, de fato, vai vingar, vamos dizer assim, no país? Bom, primeiro assim, só pegando a última fala aqui do Marcelo, eu entendo e acredito que o tema ESG, ele se concretiza, se põe de pé a partir da aplicação da tecnologia nele. A gente consegue gerar resultados concretos a partir disso. Quando a gente olha o conceito do CPR Verde, é lindíssimo. É lindíssimo. Quando a gente olha o conceito do CPR Verde para a nossa região, meu Deus, parece que é o que precisava. Porque a gente une a questão, a pauta da sustentabilidade, e eu converto e convirjo ações que vão gerar ganhos financeiros, ações de regeneração de áreas degradadas, por exemplo, dentre outras questões que eu posso fazer com o CPR Verde. Mas a partir do CPR Verde, que é um acordo, é uma espécie de um contrato no seu conceito entre a pessoa que vai trabalhar essa área a ser regenerada a partir de métodos, a partir de atividades certificadas, que é uma outra questão para a gente conversar agora na sequência, mas a partir disso é feito um contrato, uma espécie de um acordo com a empresa, com a pessoa que está precisando equilibrar a balança do outro lado por algum gasto, vou chamar assim desse jeito, algum gasto ambiental na sua atividade, e ele precisa compensar aquilo, e aí a história de todo mundo buscar o net zero de alguma forma. Então o CPR Verde ele entra como um mecanismo muito importante para que essas coisas se concretizem. Quando a gente olha o conceito do CPR Verde para a nossa região, uma percepção que eu tenho, se fala muito de desmatamento na região, de uma série de coisas muito importantes que precisam de fato serem combatidas, mas eu preciso não só combater, eu preciso reverter essa lógica, eu preciso dar espaço para que as pessoas enxerguem, não só teoricamente, a história, não, a floresta de pé vale mais do que ela deitada. Poxa, eu preciso dar concretude a essa fala, não dá mais para ser teórica. E quando eu olho a CPR Verde, é uma oportunidade de eu mexer nessa lógica. Quando as pessoas começarem a entender que há mecanismos, e aí daqui a pouco a gente vai falar de mecanismos digitais, inclusive, que é a nossa ousadia de que está sendo desenhado e pensada. Mas quando eu começo a perceber que há mecanismos, inclusive mecanismos digitais, entenda-se de baixo custo, rápido, sem burocracia,
de gerar dinheiro a partir de preservação ou de uma melhoria de uma área degradada, a gente muda completamente essa história. Agora, como é que põe de pé a CPR Verde de maneira digital, de maneira fluida, de maneira barata, de maneira acessível, sem burocracia? Esse é o desafio. Assim, pensando, só para simplificar a questão da CPR Verde, quando eu leio, quando eu entendo o conceito, na minha cabeça ele vem muito a questão de eu estou entregando um dinheiro para algo que até então ou era obrigatório, ou eu obrigava o empresário a manter uma região, ou eu dou incentivo para ele para falar, cara, ao invés de você, sei lá, plantar soja aqui, se você plantar, se você regenerar essa floresta, também vai ganhar dinheiro. Perfeito. Também faz sentido, você vai ter coisa para vender com isso. Perfeito. Então, para mim, você tira um pouco essa variável muito forte de, mas não me faz dinheiro, não me gera renda, né? Perfeito. Imagina que a gente cria até um conceito novo de tokenizar um ativo ambiental, um ativo financeiro ambiental. Isso é muito forte e muito real. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho do real. Pensando ainda no CPR Verde, você falou um pouquinho da regulamentação, de como que é essa estrutura da certificação do ativo. Como funciona? Porque parece meio nebuloso, assim, né? A precificação, como que eu precifico esse negócio? É um negócio novo? Essa relação entre as partes, tem alguma regulamentação do governo, por exemplo? Meu entendimento, tá, Marcelo? Estou complementando. Para mim é sim complexo, é sim nebuloso ainda, e o desafio e a oportunidade está em entrar nesse modelo e torná-lo concreto. Hoje, até onde a gente compreende, a certificação de uma operação de regeneração de uma área que possa emitir um título de CPR Verde é próximo de uma ISO, que é feito por ter pouquíssimas empresas que têm essa habilitação para emitir essa certificação e qualificar aquele projeto como um projeto habilitado para isso. Então, olha só nessa frase que eu falei, o quanto tem de passo, de custo e de burocracia ante ao desafio do digital, de tudo isso que a gente vai precisar adentrar aí. Então, não, na minha opinião, não é simples. Há uma teoria bem escrita também, na minha opinião, que dá para se tratar digitalmente, mas precisa se fazer. Precisa ter coragem lá, meter a mão e ver como é que eu transformo aquela intenção ou aquela regra escrita em algo verificável, que ao final das contas quer se verificar se de fato eu vou regenerar uma determinada área. Esse é o principal. Como é que eu faço isso? Esse é o desafio e aí a tecnologia está aqui para isso. Eu acho que assim, só complementando, acho que o Cláudio colocou muito bem, eu acho que aqui é a certificação da execução. Porque no processo de validação inicial, eu acho que a gente já tem bastante tecnologia hoje e muitas já sendo utilizadas. Mas no processo de validação da execução, da efetivação, né? Então se eu tenho um CPR Verde, que uma determinada área degradada, alguém vai investir ali para de fato a gente regenerar uma determinada região. Eu posso ter a contraparte, que vai estar contratando esse crédito porque para compensar, né, buscando ali o net zero dele em termos de emissão de carbono, mas como que eu garanto efetivamente que houve execução e que a gente teve a recuperação daquela área? Aqui tem um desafio, que é um desafio de como eu faço a certificação ou a mensuração disso. Perfeito. E isto é muito difícil, não é fácil. E aí você precisa de tecnologia. E a gente está brincando já com algumas tecnologias novas que talvez nos ajudem nessa fronteira. Né? Pensando nesses ativos novos, nesses ativos que estão surgindo, nesses produtos novos, acho que você colocou um ponto da questão da dificuldade da avaliação de crédito. Então, tem várias variáveis que deixa um pouco mais complexa a análise quando eu comparo com a análise tradicional dos produtos que a gente já tem no mercado, já está adaptado. Até porque é tudo muito novo, muito né? Não é porque é mais complexo somente, mas porque é muito novo, a gente está aprendendo a fazer. Quando eu olho para essas questões, eu fico pensando muito no cenário de fraude. Então, quando a gente fala, por exemplo, do CPR Verde, eu tenho duas partes contratando, uma precisa, a outra quer vender. Como que eu garanto que eu não vou ter fraude nesse processo? E isso eu estou colocando um produto, a gente vai ter inúmeros produtos novos. Como vocês estão lidando com isso já nos produtos existentes e como você, Queiroz, imagina
que a fraude vai ser tratada daqui a alguns anos para esses produtos novos, quando ele for para o digital. Queria explorar um pouquinho mais disso com vocês. Posso falar primeiro? Entendimento nosso, que talvez da maior parte dos bancos, combater a fraude, coibir a fraude, impedir a fraude, é fator crítico de sucesso para qualquer linha de crédito. A gente não avança, em hipótese alguma, se isso não for muito consistente. Em hipótese alguma. O que a gente tem feito até o momento? A gente tem olhado a pessoa do ponto de vista dele enquanto pessoa comercial, capacidade de pagamento, citar o nome dele em alguma lista de proibição ou algo do tipo. E se a pessoa é ela mesma? Mas falta coisa, principalmente quando a gente olha nesse horizonte assim, de ampliação. Como é que eu identifico, como é que eu vou saber? É um desafio aqui para o Marcelo, inclusive, tá? Como é que eu vou saber que eu estou diante de um empreendedor rural genuíno? Aquele cara que vai batalhar, vai prosperar e vai retornar para o banco o empréstimo e vai aplicar de maneira adequada o propósito daquele contrato. Então, essa é uma pauta, assim, bem, no meu entendimento, complexa, que não vai ser por vias padrões que a gente vai achar solução, mas é um mega desafio, eu diria que é fator crítico de sucesso para a expansão de tudo isso que a gente está conversando. Eu tenho certeza que isso daqui é uma missão a ser trilhada e pelo que a gente enxerga no mercado, muito bem trilhada aí por vocês. Eu acho que exatamente, quando a gente fala hoje de fraude, a Clearstream atua, obviamente, olhando fraude, em especial para a pessoa física, a gente também tem frentes para a pessoa jurídica, mas normalmente a gente faz análise de contexto de risco. Então, quando a gente está falando de análise de processo, eu estou brincando que chamando 1.0, lógico, tem toda uma complexidade, mas só para fazer aqui uma analogia com a versão ESG, a gente usa uma série de informações que estão disponíveis para poder juntar essas informações e fazer validação com um data lake. Perfeito. A Clearstream tem 20 anos de data lake, com bilhões de dados processados e qualificados. Então, é fácil? Não, tem um algoritmo super complexo que faz esse tipo de análise. Mas, de qualquer forma, eu estou falando com dados já conhecidos. Então, com modelos já construídos que a gente vai aprimorando. Quando a gente está falando de modelos que considerem ESG, a gente tem várias outras dificuldades como essa. Eu posso ter um produtor rural, por exemplo, bem intencionado, mas eu posso ter um mal intencionado. Onde ele tem uma determinada área, onde ele faz investimento de regeneração, atendendo todos os critérios, mas ele, enquanto CPF ou CNPJs que estejam atrelados a ele, em outras regiões ele não aplica as mesmas regras ou está seguindo a melhor governança. Como que eu correlaciono isto? Hoje já tem alguns cadastros que foram sendo criados, mas a gente precisa aumentar a digitalização. E eu acho que aqui tem uma fronteira super legal, que é a fronteira da tokenização da economia. A partir da tokenização da economia, ou seja, no momento que eu consiga tokenizar aquilo que de fato tem valor como token, ou seja, um ativo digital, que eu consiga a partir disso facilitar a interação e o bloqueio desses ativos, porque um outro ponto é esse, eu identifico que tem uma fraude ou algum problema, qual que é a ação consequente em relação a isso? Tem todo um regramento que pode demorar anos para que efetivamente aquele determinado empreendedor que não está seguindo as melhores regras seja penalizado. Quando você tokeniza a economia, você consegue transformar ativos digitais, token é uma representação digital de algo. Então, se você tokeniza uma plantação, uma região, você pode, em um determinado momento, identificando que tem alguma falha de segurança ou de fraude nesse caso, bloquear aquele token. Quando você faz esse bloqueio, se estiver vinculado a vários programas, por exemplo, que usem essa informação para uma nova concessão de financiamento ou para qualquer outra coisa atrelada ao proprietário daquele determinado token, daquele ativo digital, você cria um modelo que a gente fala muito aqui na Clearstream de efeito de rede potencial. Porque você com isso consegue atrelar rapidamente, identificar essas informações e aí conseguir criar esse conceito de aplicabilidade. Perfeito. Que é a tecnologia, ela serve, a finalidade da tecnologia é essa, é a aplicabilidade dela para algum case real. Então, acho que a gente está nessa fronteira de
o potencial, por exemplo, pensando em ESG, de uma economia tokenizada, ou seja, tokens, ativos digitais, podendo a partir deles fazer bloqueios ou rastreamento de informações que facilitem esse tipo de ação de análise de fraude, que é extremamente complexo. Como eu citei, por exemplo, esse exemplo de um mesmo proprietário em várias regiões, bloqueio, aplicabilidade de bloqueios em relação àquele ativo, que é muito difícil de ser feito. Hoje em dia, a gente tem tecnologia já, mas esse modelo de tokenização de ativos neste nível a gente ainda não tem. Mas eu acho que esta é a fronteira que a gente pode trabalhar. Esse é o desafio aí, né? Que a gente tem pela frente. Muito bom, Marcelo. Infelizmente, a gente está quase finalizando. Puxa. Eu quero aproveitar que você tocou nesse assunto de tokenização, de futuro, para falar um pouquinho sobre o que vocês estão aprontando no Real Digital, no projeto. Para a gente finalizar, por favor. Não, legal, vou falar primeiro, mas vou abrir porque o Cláudio precisa falar mais sobre isso. A gente ficou super feliz, a Clearseio teve a satisfação de participar da primeira fase de testes do Real Digital. A gente participou foi chamado Projeto Lift Challenge Real Digital, onde a gente desenhou casos de uso. Naquela época não se tinha esse conceito ainda de real digital, real tokenizado, o modelo, se seria modelo CBDC de varejo, atacar, tudo isso foi definido a partir do Lift Challenge. Lá a gente rodou um consórcio junto com o CPQD, Mercado Bitcoin, com um case específico. E a gente teve o prazer de entrar no consórcio, que eu achei muito legal, porque ele é diverso em termos de instituições financeiras, empresas de tecnologia, provedores de serviço financeiro que conseguiram juntar um grupo heterogêneo e complementar. E a gente teve aí o prazer, eram 14, agora são 16, né? Consórcios que estão trabalhando no que eles estão chamando de piloto RD. Ou seja, é o piloto do Real Digital, é a segunda fase de teste, está testando a infraestrutura e a aplicabilidade dessa infraestrutura do Real Digital. E a gente está no consórcio que tem uma série de empresas, acho que são 10 empresas. O BASA está encabeçando enquanto instituição financeira, tem a TecBan, a Clearseio está participando também, CPQD, tem várias outras empresas. Não vou aqui cometer o erro de esquecer alguém, então tem várias outras, tá? Nós somos um desses 16 projetos. E o que eu achei super legal, que a nossa proposição, inclusive, foi de validação de uma troca de título verde, por exemplo, de CPR verde, como um teste de caso de uso possível para o Real Digital, onde você tem um CPR verde, um determinado título, a gente tem que validar ainda se vai ser esse formato de título efetivo, mas como uma proposição de criar um mercado secundário. A gente falou tudo aqui de criar o que é um CPR verde? Imagina um título que custa milhões e que você está fazendo entre partes. Imagina que eu possa dividir isso em pedacinhos e eu possa oferecer isso em plataformas que vários possam contratar e trocar entre si. Hoje, quando você compra, por exemplo, um título um IPCA, um título do Tesouro Selic, você compra e depois você vende para o próprio Tesouro. Você não consegue vender entre pessoas. Imagina você podendo vender títulos entre pessoas. Então, esse é o escopo do teste que a gente está fazendo. Tem muito desenho de tecnologia, segurança, mas o que eu achei mais legal é a gente conseguir colocar no contexto esse tipo de título para teste, e mais ainda feliz, não conheci o Cláudio ainda, a gente se conheceu a partir desse consórcio, e ver, por exemplo, eu não sabia, eu acho muito legal como o Brasil é um país diverso e a gente vai aprendendo, né? Então, quando eu escutei BASA, eu falei assim, Banco da Amazônia, é em Manaus. Não é em Manaus, é em Belém. É em Belém. Olha, a Amazônia é legal como um todo. E a gente está com esse viés. Eu brinquei já lá com o nosso grupo, eu falei, eu tenho certeza que nós somos o único dos 16 projetos que é um projeto do Real Digital ESG. Perfeito. ESG na sua origem. É isso mesmo, Marcelo. Talvez tenha sido até um dos motivos, né, da seleção pelo Banco Central da nossa proposta. Foi ousada a nossa proposta, inusitada, diria, né, que envolve CPR verde, envolve a transformar um título, uma atividade, às vezes mais conceitual, mais teórica, em um título, em um ativo financeiro ambiental, isso poder ser depois permutado, trocado, entrar na corrente sanguínea, né, do sistema financeiro brasileiro. A gente está falando também vou falar um pouquinho de tecnologia, né, do Hyperledger Bezier, no qual o Smart Contract, que talvez seja um dos fatores críticos de sucesso de deixar tudo isso concreto, porque a gente está falando do conceito do CPR verde, que é um acordo, que é um contrato,
e que eu posso, uma vez, gerar um token a partir desse smart contract. Eu posso também segmentar, eu posso seccionar, eu posso, enfim, começar a andar com essas hemoglobinas aí pelo sistema vascular aqui brasileiro. Então vocês imaginam que a gente está de novo falando de algo muito importante, de algo inusitado. Não é simples quando a gente fala de regulação, é muito complexo. Não é simples, muito longe de ser simples quando a gente fala de tecnologia já aplicada para isso. Eu diria que já tem disponível. A gente hoje, eu brinco, né? A gente tem uma mega mesa de peças do Lego, de todo quanto é tipo que a gente imaginar. A gente não tem, talvez, criatividade ainda suficiente para montar tudo que a gente poderia montar com aquelas peças. Mas já tem tecnologia disponível hoje e agora é arregaçar as mangas, porque passa pela certificação, passa pela emissão do título, passa pela tokenização desse título, passa pela convertibilidade desse título na estrutura do real digital. Mas imagina que tudo isso furando essas bolhas todas, que caso interessante que o Brasil vai ter em suas mãos. É muito importante, de novo, como a gente começou aqui nossa conversa, de verdade, pessoal, é inspirador, né, Marcelo? Inspirador. E que sorte que a gente teve de estar aqui com Clear Sales, de estar com TechBan, de estar com Foxbit e outras tantas. É muita gente boa, a gente vai lá para a sala de reunião, é incrível a quantidade de boas ideias, de boas... de arrepiar, né? Aquele trabalho lá quando a gente faz a reunião presencial é muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que fica nítido o porquê que tem sustentabilidade na missão do Banco da Amazônia, né? O projeto que vocês levaram para frente. Então, só quero parabenizar, agradecer muito a participação de vocês nesse painel, muito ao Cláudio, muito ao Queiroz aqui, a todos vocês que ficaram com a gente até o fim. Acho que o bate-papo acaba, mas o assunto não termina, a gente pode continuar falando sobre ele. É um assunto muito importante, acho que tem muitas pautas sendo discutidas nesse momento e a gente pode continuar acompanhando, né?